Bem-vindos ao 18º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação dos mercados e das tecnologias de comunicação e de impressão digital. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje a gente vai ter um tema também que é muito popular e fundamental no nosso mercado de comunicação visual e de impressão digital, que é inkjet industrial. E para falar desse tema, a gente convidou hoje o Rony Montini, que hoje ele é representante da Durst, né, que é uma das maiores fabricantes de impressoras inkjets industriais. E bem-vindo, Rony. Obrigado mesmo por essa participação. Primeiramente, bom dia. Obrigado, Luiz. É um prazer poder estar aqui com você, compartilhar desse pouquinho que eu sei e conheço do mercado, né? Com as pessoas. Quantos você já tem de mercado, Rony? Ai, vai dar a minha idade, mas eu acredito que em grandes formatos, em inkjet mesmo, já 21 anos, desde que a EFI comprou a Vultec, né? Que na época eu trabalhava com a EFI, né? E a EFI comprou a Vultec, onde na época lá o meu diretor daquele momento, o Juan Carlos, me deu essa oportunidade de entrar no mundo dos grandes formatos inkjet, né? Na realidade, não só de grandes formatos, porque na época também já tinha inkjet para rótulos e etiquetas, né? É legal a gente começar conceituando o que é essa inkjet industrial, né? Assim, o que define, quais são os parâmetros que definem a inkjet industrial? Porque a gente tem a inkjet que ela é, na verdade, Sim. uma tecnologia que ela pode ser aplicada em diversos segmentos, em diversos setores. Desde impressoras de mesa, né? Desde impressoras de mesa até essas que a gente vai tratar hoje, que são essas de grande porte, para atender a indústria mesmo, né? Sim. Gosto muito de falar sobre esse tema porque é um tema que, desculpe a palavra, foi meio que prostituído durante o tempo. Por quê? Há algum tempo atrás, quando se falava de inkjet industrial, era muito relacionado à marca da cabeça de impressão, ao tipo de cabeça de impressão. Então, isso daí dava essa chancela de ser ou não industrial. Ao passar do tempo, as cabeças de impressão elas passaram a equipar todos os tipos de máquinas, industriais e não industriais. E de uma forma o marketing não tem jeito, né, de fugir disso. Os fabricantes de máquinas menores, né, até fabricantes asiáticos, né, asiáticos chineses, né, eles começaram a usar essa nomenclatura industrial para máquinas que usavam o mesmo tipo de cabeça de impressão que as puro sangue, né, digamos assim, usavam. Né? Então, isso se perdeu um pouco, né, esse conceito. Mas o conceito básico é as máquinas industriais, né, que hoje nós temos aí alguma coisa em torno de 4, 5 players no mundo, né? Grandes players no mundo, fabricam máquinas que elas são feitas para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um nível de problemas, né, de paradas extremamente baixo. Normalmente, vou falar agora das nossas máquinas, tem alguns sistemas de redundância, então isso também dá chancela de industrial, porque frente a um problema, você não para a máquina, você pode até diminuir um pouco o poder de produção, exato, de produtividade dela, e com isso você continuar trabalhando. Né? Tem algumas coisas extremamente básicas, né? Que aí quando alguns clientes perguntam, poxa, mas tal máquina, isso tal, eu sempre peço a atenção a quanto que essa máquina pesa realmente. Tá? Você está falando peso literal dela mesmo. Peso literal. Isso já é um bom termômetro para você entender que rumo essa máquina toma, né? Se ela realmente é uma máquina industrial, né? Com esse poder de produtividade e barra lucratividade, né? Que está bem ligado.
ou ela é uma máquina de entrada, né? Onde você vai testar alguns mercados ou testar algumas aplicações, né? E ela certamente não vai poder te ajudar plenamente igual uma industrial. Um exemplo, por exemplo, a Durst, nós temos máquinas de entrada, né? Que nesse mundo de produção, que são as marcas, as máquinas de um fabricante que a Durst comprou em 2020, chamado Vanguard. Tá? Essas máquinas, elas pesam em média aí na casa de 1 tonelada e meia, tem alguns modelos que até menos de 1 tonelada, um pouco menos de 1 tonelada. Uma P5 350 HS, que hoje no Brasil são as máquinas mais produtivas que podem ser encontradas aqui, elas pesam míseras 10 toneladas. Aí vocês vão 10 falar... vezes mais, né? 10 vezes mais. Aí vocês vão falar assim, mas por que a Durst deixa essa máquina tão pesada? É simples, é para que ela tenha estabilidade, né? E suporte todo o torque mecânico que existe de movimentação de carreagem dentro dela. Então isso não é assim, ela é pesada por ser pesada, não, ela é pesada pela robustez, na verdade. Pela robustez e pelos movimentos extremamente bruscos, gerando um torque gigantesco dentro da máquina. E se ela não tivesse um chassi extremamente forte, se ela não fosse uma máquina extremamente bem construída, certamente depois de alguns anos ela estaria meio torcida, meio tortinha. Então, são detalhes como esse, né, de robustez que coloca a máquina no patamar de industrial. Veja, nós temos máquinas Durst rodando no Brasil há 15 anos. Também tem a durabilidade dela. Né? Existe a durabilidade da máquina, né? Justamente porque estão atrelados, né? São duas qualidades atreladas, a robustez e a durabilidade, né? Porque quanto mais robusta, mais ela, em tese, dura, né? Exatamente. E isso daí tem seu preço, entendeu? Então não tem como você fazer algo desse tipo, né? E não cobrar por isso, né? Porque para serem feitas, os gastos também são altos. Para o desenvolvimento de uma máquina dessa, os gastos são altos. Veja, hoje nós temos, não aqui no Brasil, mas lançamos na última Drupa, lançamos uma máquina, a P5 SMP de Super Multipass, que é uma máquina também multipass, como uma P5 normal, né? Inkjet, né? Para 2.000 metros quadrados hora. Né? Ela te entrega 2.000 metros de materiais impressos por hora, rígidos. Né? Então, você imagina só a estabilidade física que essa máquina tem que ter, melhor dizendo, né? Para te entregar isso daí e por muito tempo. Né? Então, são detalhes como esse que fazem as máquinas ser ou não industriais, não as cabeças de impressão. Quando você fala do torque, principalmente da movimentação que faz o carro de impressão, né? Que sustenta as cabeças. Então, é mais essa movimentação que é a principal quando você está falando. Porque é uma força, né? É uma força muito grande que está sendo feita ali dentro pelos motores. Nós usamos motores lineares, né? Para ter maior precisão. Então, imagina só, isso tudo leva a máquina a ter confiabilidade, né? Ter produtividade, né? E não somente a cabeça de impressão. Então, acho que vamos tirar esse mito de que a cabeça de impressão torna a máquina industrial. Não é isso. É mais o conjunto. É, né? O conjunto. É, né? O conjunto, né? Um outro detalhe também, Luiz, que eu peço para falar, é assim, a gente sempre trata as impressoras como máquina, né? Então, a máquina, isso, aquilo. Mas o equipamento, né? Na realidade, a máquina é a empresa, né? A empresa do cliente, ela é a máquina. E a impressora é uma engrenagem dessa máquina. É uma ferramenta, né? Então, ao escolher essa engrenagem, o dono da máquina, o dono da empresa, tem que fazer uma escolha muito bem acertada, né, para saber quanto tempo que eu quero que essa engrenagem trabalhe aqui dentro, quanto tempo eu quero que essa engrenagem possa me trazer lucratividade, qual o tamanho dessa lucratividade. Então, eu acho que alguns conceitos têm que ser mudados também. Não comprar uma impressora como uma máquina,
tá? Para você exibir ela como se fosse um carro, né? Exato, não é isso. Ela tem que ser o que ela realmente é. Ela é um bem de capital, que vai gerar capital. Ela é uma parte da empresa e a escolha tem que ser muito, muito, muito bem feita. Não simplesmente em cima de preço da máquina, procedência da máquina, condição de pagamento, que infelizmente hoje em dia são alguns pontos que decidem qual máquina ou qual impressora o cliente vai comprar. Então, esse daí é um detalhe muito, muito importante, né? É um planejamento de anos, né? E nem todo mundo precisa de uma industrial. Justamente. Né? Existe a pirâmide, né, da classificação de todas as empresas e tem empresas pequenas que não precisam hoje de uma industrial. Esse é outro ponto que a gente ia passar. Então, assim, o conceito de industrial é justamente então, essa robustez, né? Esse peso, que na verdade vem embarcado na impressora, que é para ela aguentar o tranco mesmo, né? Assim, podemos até aguentar o tranco, mas tranco, é um movimento muito forte que ela faz. É um tranco porque justamente ela tem que ser industrial mesmo, Sim. ela tem que atender essa coisa de não parar, né? De trabalhar em 3 turnos ali, né? Que seja ter 24 horas manutenções por rápidas, ter manutenções baratas. Outro ponto bastante importante é o custo de tinta, que muita gente não se atenta. As máquinas, as industriais, elas têm um custo de tinta bem menor do que as máquinas de entrada ou as máquinas pequenas, né? Mas isso por conta da tinta ou porque a máquina consegue entregar a mesma qualidade usando menos tinta? Não, hoje em dia eu posso te dizer que aí sim, por questões do tipo de cabeça, as máquinas entry-level e as máquinas industriais, ela tem um rendimento da tinta muito parecido. Né? Então, a questão do custo tá ligado também ao quanto que ela vai produzir. Então, você produz muito mais, então logo você compra maiores lotes de tinta, então isso daí movimenta todo um mercado de tinta que possibilita que essas tintas de alto giro, digamos assim, né, para os fabricantes, tenham um preço menor. Então, entendi, porque ele consome mais e por isso mesmo consegue custos custo menores. mais baixo na aquisição mesmo, né? E os fabricantes dessa tinta, como a própria Durst, né? A Durst fabrica tinta também, nós temos quando fabricamos grandes lotes, esses lotes também para nós saem mais barato, né? Questões de transporte. Você vou importar, sei lá, alguns litros de tinta aí num container de 20 pés. Eu vou gastar X. Vou trazer mais tinta num container de 40 pés. Esse X é menor, você entendeu? Então são detalhes que isso passado para o cliente final, ele tem um custo melhor nas máquinas industriais. Na produção ali, né? Eu acho que a gente conceituou bem o que é esse industrial, né? Que tem mais a ver muito mais com a estrutura física geral da máquina, né? E aí também não só o físico, mas também o hardware também, né? Você tem, quer dizer, o software, né? Que rodam as máquinas também, né? Assim, então, também, que é um pouco diferente das entry-level, né? Você tem um nível de automação muito maior também no industrial e não para rodar a máquina, mas ela é integrada com o fluxo inteiro também da empresa, né? Esse é um tema muito, muito bacana de se falar também, né? Essa questão de automação, essa parte de software. É um tema que a Durst vem tratando também com muito carinho. Hoje, a Durst tem uma área que produz o software. O nosso próprio software. O nosso software é desenvolvido pela própria Durst. Né? Diga-se de passagem, a Durst é extremamente verticalizada, né? Até o alumínio que usamos em nossos equipamentos, ele vem de uma empresa chamada Alupress, que é do grupo Durst, né? Que minera o alumínio? Não alumínio, bauxita. Faz a mineração. Bem, faz a mineração, enfim, lá extrai o minério, transforma em alumínio e existem os centros de usinagem, então nós fazemos tudo dentro da Durst,
A carreagem é feita dentro da Durst, todas as peças de alumínio são feitas dentro da Durst. A tinta também é fabricada por vocês? A Durst já tem 2 anos que comprou uma fábrica de tinta, então hoje a gente consegue multiplicar, né, replicar a tinta que nós fazemos. Veja, a Durst sempre fez a fórmula da tinta. Isso daí sempre saiu de dentro da Durst. A Durst não tinha capacidade fabril de multiplicar isso. Mas o desenvolvimento... O desenvolvimento sempre foi direto da Durst, né? Então, hoje a gente desenvolve e boa parte dessa tinta utilizada aí, em alguma coisa em torno de 4.000 sistemas de impressão espalhados pelo mundo aí, eles utilizam tintas fabricadas pela própria Durst. Quantas linhas de tinta a Durst tem hoje? Vai para o modelo de máquina, né? Vamos falar da P5, por exemplo. Hoje a P5 tem 5 tipos de tinta diferentes, né? E também é um tema muito curioso, sabia? No Brasil, nós já testamos alguns deles, né? E nós temos apenas um tipo de tinta que vai bem no material brasileiro, que, diga-se de passagem, é diferente do material encontrado aí pelo mundo afora. Quando você está falando do material, quais mídias principais tem? PS, PP, vinil adesivo, né? Hoje muito papelão, né? Muito corrugado, né? Cartão corrugado, muitas coisas assim. Então, infelizmente, aqui no Brasil, a produção desse tipo de material não acompanha a qualidade dos fabricantes internacionais, né? Então, a tinta que nós utilizamos hoje, só para você ter ideia, a tinta que nós utilizamos hoje no Brasil é uma linha premium, né? É uma linha que consegue imprimir uma gama de materiais extremamente grande, né? Pouco utilizada fora, aí pelo mundo afora, né? Que tem um custo um pouco maior do que as outras, né? Por ser uma tinta premium, mas foi uma tinta que se adaptou muito bem ao mercado brasileiro, devido a questões dos materiais. Né? Então, além da máquina toda, da estrutura da máquina, o software vocês desenvolvem, a tinta também, acho que só a cabeça então, né? A cabeça de impressão hoje não é mais feita pela Durst, né? Um tempo atrás a Durst comprava os slots, né? E montava a cabeça até a linha P10. Quando chegou a linha P5, passamos a utilizar o fabricante Ricoh. Inclusive, a Durst é um parceiro fundamental, juntos, exato, né? de desenvolvimento para a Ricoh. Então, tem uma significância bem grande aí dentro do mercado de cabeça de impressão também. E, Rony, agora que a gente conceituou a industrial, para quais empresas elas são dirigidas, essas impressoras industriais? Ele está falando basicamente de indústria, mas quais indústrias, né? Qual que é o porte delas? Enfim, qual que é o perfil dessas empresas que compram uma impressora industrial? Hoje, a Durst está presente em grandes empresas, praticamente em todas as grandes empresas do ramo de comunicação visual, de sinalização, né? Esse daí é o nosso core business para a área de grandes formatos, né? Porém, nós temos já outros mercados comprando empresas, né? Comprando impressoras. São mercados que utilizam a impressão. Então tem... Mas é aquilo que você falou, né? É uma ferramenta, uma engrenagem dentro de uma indústria muito maior, né? Exatamente. Então, esse é o conceito. O principal não é a impressão, mas ela está ali na linha toda, né? Fazendo digamos parte. que você produz algum produto aí, sei lá qual, sei lá, geladeira. Vamos lá, você produz geladeira, freezers, esses produtos, que hoje, boa parte dessas unidades, elas saem já caracterizadas já com a marca do comprador. Então, das cervejarias, das empresas de refrigerante, enfim, elas já saem com essas marcas. Então, essa indústria de refrigeradores, né? Eles consomem um número exorbitante de impressão. Né? Ou direta nas chapas, né? Que nós temos também impressoras trabalhando, imprimindo diretamente as chapas de aço, ou gerando... As chapas de aço que vão
Compor a geladeira? Compor a geladeira, exatamente. Tá. Né? Então, até te convido para começar a perceber, quando você vê algum expositor de cerveja, de refrigerante, essas coisas, perceba que algumas delas são envelopadas, adesivadas, e algumas delas são impressas diretamente. Né? Então, nós temos essas duas tecnologias já trabalhando aqui no Brasil. Né? Por isso que até eu estou usando esse exemplo. Então, essas empresas eles utilizam um número muito grande, né, de material impresso. E ao trazer essa engrenagem chamada impressora para dentro da empresa, né, criando uma célula de impressão dentro da empresa, você passa a ter um custo muito mais competitivo, muito mais. Né? Afinal de contas, você pulou uma etapa. Porque você não precisa terceirizar, você já coloca lá dentro ali da linha, né, de produção e fica mais. Exato. Porque virtualmente, na verdade, a inkjet ela tem possibilidade de imprimir qualquer coisa, né, cara? Sim. Ainda mais então, você não assim, vê, qualquer indústria pode utilizar. Qualquer indústria que precise de colorir alguma coisa ou imprimir alguma imagem, você pode incorporar a inkjet ali, né? Dentro da linha muito maior, sendo que não é o business dela, né? O business vai ser geladeira, eletrodoméstico, mas ela pode exatamente incluir a inkjet industrial ali, né? Por isso que eu comentei contigo no começo, né, da nossa conversa, a questão ao descrever uma impressora industrial, eu comentei, veja, não perceba a impressora como máquina, mas sim a empresa como máquina e a impressora uma engrenagem disso daí. Então, aí se caracteriza muito melhor até. Né? Porque o produto final não é a impressão, né? A impressão é apenas uma parte do produto que o cliente está ofertando. Mais uma etapa, na verdade, ali, né? Ela não é o principal, né? Então, não dá nem para falar que o paradigma é outro, né? Porque, assim, não é o business ali, o core business não é a impressão, né? É outra coisa, mas a impressão, ela entra ali na engrenagem, né? Exato. Então, assim, continuando com o público, né? Você tem o principal ali ainda, que é a comunicação visual. Comunicação visual, sinalização. E quais são os principais trabalhos que se faz nessas de comunicação visual? Hoje, a comunicação visual está bem voltada para o ponto de venda, né? Então, varejo, e é muito bacana. Eu fico... E a impressão direta, né? Impressão direta, sim. Raramente, existe ainda bastante, não digo bastante, mas existe algumas aplicações ainda que são compostas por vinil adesivo, tudo, mas isso daí também encarece o material, né? Então, a impressão direta também, você tira uma etapa, tira um material, claro que isso daí vai diminuir o valor. Então, eu sou amante da impressão de tudo quanto é tipo, né? Eu sou aqueles malucos que quando recebem uma caixa, alguma coisa, eu desmonto para ver como que foi feita a caixa, o corte, a dobra. E, nossa, é um orgulho muito grande. Quando eu chego no shopping, por exemplo, eu entrar no shopping e ver que ali 90%, sei lá, por volta disso, daquelas comunicações, daqueles pontos, né, de vendas que tem no shopping, são impressos em máquinas que eu vendi. Cara, isso dá E tem bastante coisa em shopping, né? Quando você for ver, toda muito loja legal. tem uma comunicação visual, né? É muito legal. E tem hora que até eu sou o chato, né, da qualidade, né? Só para você ter ideia, dentro da Durst, né, nós temos hoje 16 engenheiros, tudo. Então, é uma equipe muito grande de pessoas extremamente qualificadas. Mas quando falam de qualidade, sempre eles trazem os materiais para mim, porque eu sou o chato da qualidade, né? Ando com um contafio na mochila, né? Imagina, um vendedor que anda com um contafio na mochila. Então, realmente eu gosto disso daí. Então, quando eu chego num shopping, por exemplo, né, e vejo algum material... Com o contafio lá em cima do Não chego a esse ponto, né, senão a minha esposa vai me bater, mas vai passar vergonha. Mas veja só, eu chego e vejo alguma coisa mal feita, eu comento com alguns clientes, falo, olha, eu sei que tal material é feito por você, o negócio não tá legal não, cara, dá uma olhadinha, foi você que forneceu mesmo, sabe? Então, chego a esse ponto aí de dar essas cobradas dos nossos clientes, porque eu sei que eles podem oferecer mais. Então, o principal na comunicação visual ainda é o varejo. Sim, o varejo é muito grande, Luiz. Shopping, varejo, displays, então comunicação visual bem... E isso também tem bastante rotatividade em termos de
de trabalhos mesmo, né? Ali porque mexe muito com o promocional, né? Sim. Então, assim, hoje é uma Puro, promoção, dura pouco, mas assim, tem uns turnos muito curtos, né? Cada vez mais curtos, na verdade, né? Porque as promoções estão cada vez maiores, né? E daí vem a importância de você ter uma impressora que rode também rápido, né? Uma impressora que rode rápido, que possa te entregar materiais extremamente bem feitos e materiais diferenciados, né? Hoje, né, quando a gente fala de varejo, né, tem muita questão da compra pela internet. E as lojas viraram, né, as lojas físicas viraram grandes centros de experiência, se a gente parar para pensar friamente, né? Quantas e quantas vezes, certamente você já fez isso, eu já fiz isso, todo mundo, não posso falar todo mundo, mas grande parte das pessoas fizeram isso, de ir numa loja, ter a experiência com o produto, pegar, ver, não sei o que lá tal, e o preço não está tão convidativo para compra na loja e você acabar comprando na internet. Então, imagine só. Naquele momento que eu estou no centro de experiência, a minha atenção ela tem que ser captada de todas as formas. E aí entra a comunicação visual e a sinalização. Né? E quanto mais hoje for investido nesses produtos, né, certamente as experiências serão melhores e boas experiências trarão certamente melhores vendas. Ali para a loja, ali, exatamente, né? Pro local mesmo. E a compra dos produtos, mesmo que pela internet, mas desses fabricantes que ali estão prendendo a sua atenção de alguma forma, né? Então, são pontos para que a gente pare e pense, né? São conceitos que a gente tem que parar e pensar para entender esse mercado tão da experiência do bacana cliente, que né? Que é no consumo ali mesmo, né? Tanto essa nossa área de comunicação visual é muito atrelada ao consumo, né? Quando o consumo vai bem, então... proporcionalmente os impressos aumentam também, né? Aumentam, então. E quando aumenta, o que você tem que fazer para se diferenciar? Você tem que ter algo realmente diferente. Veja, acabamos de lançar uma máquina que chama P5X, tá? É a primeira puro sangue cama plana, né? Flatbed, né? Como alguns chamam, da Durst, né? Nós acabamos de mostrar numa feira aqui em São Paulo essa máquina. Ela veio com um propósito de fazer coisas que nenhuma outra faz. Detalhe, ela não é uma máquina rápida. Eu cheguei a comentar aqui hoje. Veja, nós temos uma máquina que também chama P5, né, só que é SMP, que chega a reais 2.000 metros quadrados por hora. A P5X vai fazer ali na casa de 120, 100 metros quadrados por hora. Você vai falar, nossa, mas isso é uma industrial? Sim, é uma industrial, mas é para fazer coisa extremamente bem feita. Tem capacidade de fazer texto de corpo 2. Não são de 2 milímetros. Corpo 2. É algo muito pequenininho que meus olhinhos cansados já não conseguem enxergar. Já contar a fila. Ela consegue... aí já está atrelado com a quantidade que tem a gota lá no disparo da cabeça, né? Olha só que... Ótima pergunta. Tem sim, mas tem mais com... A robustez da máquina e o posicionamento dessa gota do que o tamanho da gota em si. O tal do endereçamento, né? Veja só, a cabeça de impressão da P5X é exatamente a mesma cabeça de impressão da P5 SMP. A SMP ela é uma máquina para 2.000 metros, certo? A P5 para fazer 100, 120. Só que essa fonte corpo 2 a SMP não faz. A P5X faz. Por quê? Ela trabalha com 3 motores lineares. Então, a colocação da gota, ela é perfeita. Então, essa perfeição traz uma impressão muito, muito bem feita. Um detalhe técnico. Para você ter um trabalho muito bem feito, a gota ela tem que cair... exatamente naquele ponto. A 90 graus do material. Quanto mais perto de 90 graus do material a gota cair e ficar, você vai ter uma impressão melhor. Então, esses 3... Mas isso é porque na hora que ela aterriza no material, ela forma... Ela aterriza e fica com a melhor circunferência possível. Não fica com, desculpa o termo, assim, ponto, né? Com rabinhos. Porque imagina, você está jogando a tinta com algo em movimento. Então...
a tendência é cair essa gotinha e ficar com uns rabiscos assim, certo? Com os rabinhos. Ela não fica perfeita ali, o ponto, né? Já não fica tão perfeito. Esses pequenos rabiscos, ele vai interferir na nitidez, tá? Claro que isso é minimizado ao máximo, né? Com um motor linear, que é o que a gente tem em quase toda a linha, né? A gente minimiza isso bastante, mas, por exemplo, a gente minimiza bastante, mas a fonte mesmo, vamos falar de fonte, que é algo difícil. Outro detalhe, muita gente testa impressora com imagem. Passe a testar com linhas e fontes. Isso mostra quem é quem. Então você vai lá na pesquisa. Que é uma coisa muito mais refinada, né? Muito mais refinada e mostra o poder de impressão dessa máquina. Então, na P5, nas P5 normais, a gente consegue fazer fonte de corpo 4. Na P5X, corpo 2. Além disso, uma grande novidade, ela tem a capacidade de trabalhar com tintas fluorescentes, que ao colocadas em exposição em luz negra, essas coisas, elas acendem. Nós mostramos isso. A precisão é tão grande que a gente consegue fazer aqueles trabalhos lenticulares, sabe? Que muda dependendo do ângulo que você... Então, mas esse é o tipo de aplicação que ele é mais utilizada, quer dizer, pode ainda ser utilizada no varejo, mas é muito mais para materiais que vão ser vistos de perto, né? Visualizados ali mesmo, ali na... Sim, mas ponto SCP. de venda tem muita coisa que é de pertinho. Sim. Entendeu? Isso que é o legal. Porque hoje, quando você fala de sinalização, há algum tempo, quando você falava de grandes formatos, sinalização, ponto de venda, era só o banner que você via de longe, né? Exato. Hoje, você está em um contato muito, muito, muito próximo com esses materiais. Então, esse tipo de detalhamento faz a diferença. E na hora da experiência, essa diferença pode ser o ponto-chave entre você ter ou não ter a venda. A nitidez da imagem, né? A qualidade da imagem. Exatamente. Né? Bom, a gente falou do pessoal da comunicação visual e a gente também falou do pessoal de eletrodoméstico. Quais são as outras aplicações industriais que assim, hoje, inclusive de experiências que você já tem na Dust? Decoração, área de decoração, Brasil. Luiz. Nossa, como é bacana isso daí. A área de decoração, o pessoal utiliza bastante. Uma decoração que é têxtil? Têxtil, em decoração, papel de parede. Nossa, e por aí. Decoração arquitetônica, você está falando de decoração em casa, em escritório. Sim. Você, hoje é utilizado impressão inkjet em muitos substratos, em muitos ambientes. E tem muitas vezes que a gente nem imagina que aquilo é inkjet. Você comentou do têxtil. Veja só, muitas roupas que nós usamos, elas são impressas em inkjet. Não UV, no caso, né? Mas direta, né? mas é tecnologia inkjet. E também que é um mercado gigantesco. Gigantesco. Outra aplicação legal, a parte de rótulos e etiquetas. Hoje, como a quantidade de produtos feitas, replicadas, não é tão grande, então quando as indústrias vão fazer um rótulo, alguma coisa, eles acabam não gerando uma quantidade de rótulos tão grande, ou até mesmo para estocar, porque existem as perdas desses materiais. Então, eles acabam fazendo o quê? Imprimindo por demanda. Quando fala de impressão por demanda, mesmo em alto volume, você liga essas aplicações diretamente ao inkjet. Até porque você pode personalizar cada uma dos impressos ali, né? Você pode ter, sei lá, um nome de uma pessoa diferente ali em cada uma do rótulo, da etiqueta, né? Isso daí é maravilhoso. Inclusive o software da Dust, que a gente também desenvolve, como eu comentei, nós temos essa capacidade de fazer dados variáveis. E isso daí você faz uma identificação regional no produto, questões de cores, né? Nossa, você consegue dividir o público-alvo do seu produto. Personalizar mesmo. Né? Personalizar assim, de uma forma até 1 a 1. Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Né? E assim, porque na verdade, quando a gente está falando de rótulos e etiquetas, né? A concorrente direta ali em termos de tecnologia é a flexografia, né? Sim, E aí você, além dessa questão da personalização, que é uma coisa que só o digital faz, tem ali um ponto de equilíbrio, assim, olha, até essa tiragem X é melhor fazer no inkjet porque custa mais barato, daqui para cima é flexo.
Tem esse ponto de equilíbrio já estudado, assim? Sim, já estudado e certamente nunca chegamos a Está esse sempre número mudando, né? mágico. Está sempre mudando, Sim, né? muda muito porque as aplicações mudam, né? Primeiro, substratos mudam, então isso daí também muda, né? E aí, se pensando nisso, né? Algumas empresas, inclusive a Durst, já não vê da forma que você comentou. Olha só, da forma que você comentou, não é errado, né? Quando você diz o seguinte, o concorrente do inkjet label, rótulo e etiqueta é a flexografia. É porque tem uma intersecção ali que eles concorrem mesmo, né? Sim, mas hoje, vou falar de Durst. A Durst já viu que isso daí, eles não são concorrentes, eles podem trabalhar junto. Sim. Nós temos máquinas de tecnologias híbridas, onde a gente consegue ter a tecnologia convencional e a digital junto, né? Mostramos também na Drupa, inclusive, é uma parceria gigantesca da Durst com a Konenbauer. Nós mostramos uma máquina de embalagens, né, de cartonados, que ela parte dela chama Variajet. A Variajet, parte dela é uma impressora convencional e parte dela é uma impressora digital, inkjet. Então, Convencional, qual tecnologia? no caso, offset. Offset. Tá. Sim. Então, e também temos a tal que ela pode ser composta com módulos De flexo. de flexografia. Então, veja só, a Durst começou já a ver a impressão tradicional como aliada e nós fazendo parte do mundo deles e eles fazendo parte do nosso mundo. Mesclando, né? Mesclando. Isso está dando muito certo, né? Então, assim, como é uma zona muito delicada essa questão, né, de onde que é o ponto de equilíbrio, a gente não consegue, não consegue definir um ponto, assim, né? Mas o que De eu uma vejo forma... é que o digital tem avançado cada vez mais, porque justamente esses desenvolvimentos de tornar as máquinas mais rápidas, de tornar as máquinas mais robustas e tudo mais, elas têm crescido também, pegado parte do que sempre foi feito pelo convencional também, né? Sim, tem isso. Mas olha só. E outra coisa, o digital ainda tem para onde evoluir, né? Tem. Porque você vê que, assim, se você for ver já o que ela evoluiu, né? Você pega os seus 25 anos aí, 20 anos de mercado. O que a Inkjet lá no começo, ela evoluiu até nesses 20 anos. Muito, né? Se você usar esse como referência, a gente, dos 20 anos para frente, então tem ainda bastante coisa também para Não, eu acredito que sim, mas olha só, me permita falar de um caso de um cliente nosso, né? Tem um cliente nosso que ele era uma gráfica convencional, offset, aí entrou para o mundo dos grandes formatos de sinalização. Aí se deu muito bem mesmo, aí comprou uma segunda máquina, né? Depois da segunda máquina que ele comprou, nossa, e aí ele estava com aí uma produtividade na casa de uns 500 metros por hora, com a possibilidade de imprimir algo com as duas máquinas, algo em torno de 500 metros por hora. E ele fazia o quê? Display? Ponto de venda, exatamente. Muito faixa de gôndola, Obler, esses produtos de supermercados, né, e lojas, enfim. Logo em seguida, justificou a compra de uma outra offset que rodava plástico até 1 milímetro. Então, olha só que curioso, né? O convencional trouxe o digital, levou o digital para a empresa dele, porque as pequenas demandas não dava para fazer no tradicional. Aí o digital cresceu a ponto de justificar uma outra máquina convencional para fazer alguns trabalhos em alto volume. Então, e depois disso ele comprou uma outra máquina digital que faz parte desse hall das mais produtivas, né, da nossa linha, que é a P5 350HS. Tem muito a ver com... tem que ser funcional, na verdade, né? Assim, não é você adotar digital só porque é digital ou convencional só porque é convencional. Mais uma vez. Tem mais a ver com ser funcional, né? Mais uma vez, pensem na máquina impressora como uma engrenagem da máquina empresa. Isso faz a diferença. Então, não é essa tecnologia que vai definir o caminho. A sua empresa vai definir o caminho.
né? Então, isso daí não é uma regra assim que entrou no digital, não vai sair mais. Né? E dentro desse conceito todo, né, hoje nós andamos realmente de mão dadas com outros fabricantes de máquinas tradicionais, grandes fabricantes. Então, só repassando, a gente tem a comunicação visual, decoração, têxtil, rótulos, etiquetas. Esse é muito grande. E um outro mercado que a Durst trabalha aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, e aqui no Brasil nós somos extremamente fortes, inclusive é o mercado o qual nos fez montar o único laboratório de recuperação de cabeça de impressão aqui no Brasil. Né? A Durst tem em Campinas um repair center de cabeça de impressão único no Brasil, que essa necessidade é oriunda do mercado de cerâmica. Muita gente não tem nem ideia que está pisando em cima de uma impressão inkjet ou está ali olhando uma impressão inkjet num piso e azulejo. Né? Hoje, o maior cliente Durst em número de máquinas é a Porto Belo. Né? A Porto Belo tem já mais de 20 máquinas Durst fazendo cerâmica. Né? E essas máquinas, Luiz, elas ficam num ambiente extremamente hostil. Muito hostil. Primeiro que é uma produtividade gigante, é um negócio maluco. De quantos metros por hora? Cara, como elas são máquinas, a teoria dela não é de multipass, é de single pass. Então as cabeças ficam paradas e o material passa, né? Então é dado por metro por minuto. Né? Aí a gente chega aí em máquinas aí de 150 metros por minuto. Né? Então teria que fazer um cálculo aí para entrar aí muita coisa. E tem a largura que muda, né? Você pode ver que tem pisos bem largos, outros mais estreitos, tudo. Então isso daí influenciaria diretamente no metro quadrado, né? A quantidade de metro quadrado. Mas imagina, cara, é uma indústria muito hostil, que você está com muito calor, tem os fornos. Antes das impressoras tem os fornos, né? Você está trabalhando com muito pó. Ela está ali no meio da fábrica mesmo, né? Diretamente no meio da fábrica. Então, é uma aplicação, olha só que curioso, é uma aplicação de inkjet. Industrial. Né? Dentro da indústria mesmo. Dentro da indústria, né? E que muitas pessoas utilizam e eu tenho certeza que não sabem que aquilo é inkjet. Então, mais uma das curiosidades do nosso dia a dia. Então você vê que tem o potencial é grande, né? Então, assim, qualquer indústria que tenha ali alguma coisa que precise colorir, né? Da cor, ou colocar alguma imagem, você pode pensar em incluir uma inkjet, né? Sim, hoje certamente sim. Legal. Rony, eu queria falar com você também a questão da automação do processo, né? Então, assim, porque a gente está falando de uma engrenagem, né? Que, assim, ela está dentro de uma linha e as indústrias cada vez mais se automatizam, né? Então, assim, ela tem que vir também com a máquina, né? A impressora inkjet, ela já tem que vir também com esse parâmetro, né? Essa possibilidade, muito bem ajustado de automação, não só ela, mas ela dentro de um fluxo, né? Maior, né? Então, assim, como é que tá essa questão da automação hoje, assim, né? Porque envolve não só a parte de maquinário, mas também a de software, né? Porque se você não tiver um software que acompanhe, que integre tudo isso, ela não funciona, né? Sim, tem... Hoje, isso é um ponto... Fora do Brasil, é extremamente utilizado, muito necessário. Aqui no Brasil ainda não, tá? Essa questão... No nosso mercado, tá? De comunicação visual, tudo. Ele está engatinhando essa questão. Você diz assim, de investimento em software ou... Em automação geral. Em automação geral. No mercado por exemplo, de cerâmicas, é 100% automatizado, ninguém põe a mão em nada, né? E vai. No mercado de rótulo e etiquetas, hoje nós já temos aí a questão do abastecimento da máquina ser manual e o acabamento já tem inline, já está em linha, já com softwares atuando, com outros fabricantes, inclusive, atuando junto com a gente no acabamento desses materiais. Que você tocou num ponto também que é interessante, né? Porque assim, não adianta também você ter uma super impressora se o acabamento ou mesmo a pré-impressão não acompanhe, né?
Diga-se de passagem, o gargalo, de verdade, nunca é a impressão, é o acabamento. Eu falo aqui, certamente 99% das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão concordar que o acabamento hoje é o grande gargalo. Então, quanto mais você tiver isso daí automatizado, você vai ter, com certeza, uma lucratividade maior. Mas a questão é cultural, primeiro, tá? Vou te falar a questão, eu já volto na questão da automação física. Quando você comentou de software, os equipamentos da Durst hoje, nós temos 3 tipos de manutenção. E olha só que curioso como essa questão é cultural, tá? Nós temos a manutenção corretiva, onde a máquina quebrou, né, a impressora quebrou, vai um engenheiro nosso, conserta, enfim. A manutenção preventiva. A preventiva, tal peça quebra com tal frequência, tem desgaste depois de tanto tempo, isso daí é trocado antes que ocorra a quebra. Ok. E nós temos hoje, as nossas impressoras estão dentro do conceito de indústria 4.0, a manutenção preditiva, onde nós conseguimos ver uma situação de falha antes que a falha aconteça. Então, hoje existem uma série de sensores dentro dos equipamentos e esses sensores eles ficam online com a nossa fábrica e a gente consegue perceber alguma alteração nisso e já avisar e trocar o que tem que ser trocado. Enfim, e se eu te falar que algumas empresas não deixam esse sistema ser ligado? Você acredita? Por quê? Porque eles acham que nós vamos ver o que eles estão fazendo, enfim. Existe. Tá, um negócio como se fosse o segredo industrial, que eles não pudessem abrir, né? Exato. É cultural. A questão de automação também é cultural. A cultura do brasileiro, eu acho que está melhorando bastante. Né? E talvez mas o acabamento ainda é muito manual também, né? Você percebe isso de maneira geral, muito né? grande, muito grande, muito grande mesmo. Porque tem parte dele que tem que ser manual, porque às vezes é uma peça tão específica ali que você não tem uma máquina que vai fazer aquele acabamento, né? Mas assim, mesmo assim, acaba que isso generaliza, né, o acabamento. Tem que ser tudo manual. É o negócio... Sendo que muita coisa você pode automatizar, né? Pode. Olha só, na FESPA de 2023, em Munique, a Durst estava dentro de uma redoma de vidro gigantesca, uma P5 350 HS imprimindo com 2 braços mecânicos da Kuka, que é um fabricante, se eu não estou equivocado, alemão, de braços robotizados. E aí tinha a impressora no meio, um braço na frente e outro atrás, um colocando material, o outro retirando material. Aquilo, muita gente fala, que bacana, não sei o que lá, tudo tal. Mas esses braços são muito caros, esses braços não sei o que lá. É incrível como muitos brasileiros vê aquilo lá como um equipamento separado. Mas na realidade, aqueles braços fazem parte de um todo, que aí entra a questão de software. A Durst hoje oferece um serviço fora do Brasil. Aqui no Brasil nós não temos nenhum cliente com isso, que é do seguinte. Imagine o seguinte, você é um impressor, você tem uma empresa de impressão, certo? Você é uma gráfica. Qual que é o seu business? Qual que é o seu negócio? É vender material impresso. Ponto. E você é bom nisso. O que você sabe fazer? A tua máquina empresa, o que ela foi criada para fazer o quê? Impressão. É isso. Você vende material gráfico e você é muito bom nisso. Você não tem que ser bom em cuidar de impressoras. Você não tem que ser bom em saber se você tem ou não tem a tinta para imprimir aquele material. Vá um pouco mais longe. Você não tem que ser bom em saber se você tem ou não tem aquele material a ser impresso em seu estoque. Isso tudo pode estar dentro de sistemas e deixar os sistemas trabalharem. E a Durst fornece esse trabalho para os clientes fora do Brasil, onde a Durst cuida da produção inteira. Então, só entram funcionários Durst ou autorizados pela Durst na produção do cliente.
nós cuidamos das impressoras, nós cuidamos dos equipamentos e acabamentos, se tiver automação com braços, a gente cuida. Nossos sistemas e os nossos softwares das impressoras são integrados com os sistemas de gestão, os ERPs das gráficas, e com isso a gente consegue, com uma prévia muito grande, saber se tem ou não tem tinta para aquela janela de impressão, para aquele trabalho que está entrando. Se tem uma janela de impressão, poxa, estou fazendo PCP. Você entendeu? Então, são detalhes que hoje são extremamente factíveis, muito possíveis, já utilizados fora do Brasil, só que por cultura, aqui no Brasil existe ainda um muro gigantesco para transporte. É engraçado que, assim, se a gente pegar como exemplo esses outros segmentos, essas outras indústrias, eles já entenderam isso, né? Já. Porque quando você fala da cerâmica, assim, ele não está preocupado ali, né, nessa questão gráfica ali, né? A máquina tá lá, meu negócio é a cerâmica, a impressora tá lá, e se der algum problema, o fornecedor... Esse é o ponto. Você só tem que falar com um fornecedor ou com 2 fornecedores, que seja, mas você diminuiu muito o estresse. Você vai ter mais tempo para fazer o que você sabe fazer, que é vender impresso. Ou estar com a família, ganhar qualidade de vida, enfim, que seja. Mas são esses parte dos benefícios que a automação traz e muita gente não percebe. E não é só automação, você também pode controlar, quer dizer, gerenciar remotamente, né? Sim, isso é muito legal. Qualquer lugar, você não precisa estar lá fisicamente na gráfica para ver se a máquina está realmente produzindo ou não, ou até em qual qualidade, né? Olha que bacana, eu gosto muito desse formato de bate-papo, assim, de a gente poder informar o público, né, dessa forma, porque vem temas que a gente nem imaginava, né? Você falou agora de remotamente, né? Você sabia que hoje as empresas que têm equipamentos Durst P5, eles podem, na hora que ele estiver negociando um trabalho gráfico lá na empresa do cliente lá, ele pode remotamente saber qual vai ser o custo exato daquela impressão? Hoje nossas máquinas, ou melhor, nosso software, né, o software das nossas impressoras permitem isso. Remotamente, através de um celular, de um tablet, enfim, do que for, o vendedor de materiais gráficos conseguem ter esse acesso e saber o quanto aquele produto vai custar para finalizar um preço. Por exemplo, aqueles centavos, porque quando a gente fala em grandes campanhas, Luiz, centavos fazem diferença. E aqueles centavos, de repente, pode ser determinante, né? Se você pega ou não o trabalho. Olha só que curioso, né? Faz parte da automação. Os softwares, eles realmente, hoje em dia, estão muito avançados. Assim, eles conseguem... Eles têm recursos, assim, que permitem trabalho, de novo, remoto e muito mais exato também, né? Do que está acontecendo ali ou que pode vir a acontecer, né, na produção geral, né? Verdade. Rony, você trouxe um vídeo aí que inclusive mostra algumas as aplicações, porque a gente falou das aplicações, né? A gente falou do que é uma inkjet industrial, a gente falou das aplicações e dos públicos, né? Então acho que também é bacana a gente mostrar isso, né? Aqui é um trabalho também bastante simples, né? Mas emblemático. Isso daí ele é realmente grande ali, né? Realmente grandes formatos. Foi numa final da Champions, né? Que onde foi feita essa lona aí desse tamanho aí, pegando o campo todo, né? O microfone, só sobe um pouquinho o microfone. Esse daí também, eu lembro que eu comentei com a decoração. Né? Então, tanto o tecido aí da poltrona, quanto o papel de parede também tem uma tecnologia bem legal de papel. A gente fala papel de parede, fundo, mas na realidade são tecidos. Né? Tem isso também. Na verdade é revestimento, né? Revestimento, hoje em dia, exato. Eles falam de revestimento, né? Que aí você pode utilizar qualquer substrato, né? Que se adapte, né? Então aí também inclusive vinil também, você pode imprimir ali, sim, né? largamente usado o vinil também. Então.
né? Aqui, como eu comentei, né, a questão da cerâmica, né? Então, tem muita coisa que as pessoas veem e não imaginam. Você está Mas falando do piso também, né? piso, Piso. ali o que seria os azulejos, né? Revestimento Mas é cerâmico inclusive mesmo. também o próprio, por exemplo, a Não, não, banheira, é não, isso aí não. não. Só Tem- superfícies planas só, Tá, né? tá. E rótulos, etiquetas, né? Aham. Hoje largamente utilizado de uma forma também, né? Muito, muito bacana, né? Em vários produtos, né? Uhum. Aqui essa é a máquina que eu comentei contigo, né? Que da junção da Conibauer com Durst, né? É um braço aí das duas empresas que fizeram essa máquina, né? Que realmente é uma máquina extremamente rápida, cara. A produção dela chega a 9.300 metros E nesse quadrados caso por aí é hora. para fazer caixa de pizza, é isso? Também, desde caixa de pizza, qualquer tipo de embalagem cartonada aí, né? Embalagem cartonada, qualquer. Então, é Mas uma... essa tem um offset dentro dela, é isso? Essa daqui não. Essa que faz esse tipo de embalagem não. Agora não me recordo o nome dessa máquina, mas a irmã mais nova dela, que chama É que vai. Variajet, Tá. aí essa daí você configura. Se você quer que tenha um castelo de impressão antes, 2, 3, e o digital depois, ou digital antes, enfim, você configura da forma que você quiser dentro da sua necessidade, né? Então, essa que eu estou falando, a Variajet, ela foi mostrada na Drupa. Olha só que aplicação legal tem nesta máquina aqui. Tem um fabricante de embalagens que trabalha... O grande cliente deles é a Amazon na Europa. E Uhum. aí eles produzem a caixa já endereçada para o cliente final. Eles não usam etiquetas. Então a caixa já sai com o seu nome, com o seu endereço, tudo E tal. pode já sair personalizada a estampa também dela, né? O Eles impresso. não fazem isso, mas já sai endereçado. Mas Tá. facilmente poderiam também mudar cores, enfim, essas coisas. É, É, porque em tese, por cada caixa pode ser, ter uma imagem diferente, né? pode, Então, assim, então, ela poderia ser completamente personalizada, né? eles não Para fazem, aquele mas endereço ali. pode. É, Não fica fácil, não é é, tão complicado fazer algo do tipo, é. não. Então, é dentro da possibilidade. Nesse É, caso aqui, tô vendo, são 750 mil caixas de pizza por dia, é isso? exatamente, Haja pizza, imagina. hein? É verdade. Como eu comentei, né, a questão do software, né, também que a gente utiliza em todas essas soluções, né? Hoje chama Durst Workflow, tá? Onde a gente tem várias medições, várias informações gerenciais de produção, financeiras, tudo num É, só software. porque não é só a impressora. Aí você tá falando também da pré-impressão, você tá falando também do acabamento, Sim, da do integração, orçamento, orçamento, comercial e a, tudo, né? a integração com sistemas de gestão, né? Então, hoje o software que antigamente a gente chamava de software RIP, né? Que Não, já ele é só ripava. muito mais do que isso hoje em Hoje dia. ele faz um pouquinho mais do que É, ripar, né? mas continua ripando também. Também, É, é igual celular, né? Antes celular a gente só conseguia fazer ligação. Hoje a gente faz um monte de coisa e também ligações. é. É a É o que mesma menos coisa. faz hoje em dia é a ligação, né? O que menos faz é ripar, né? É a mesma coisa, mais ou menos. E aqui é um negócio que como eu comentei, né, que a Durst é, desenvolve as tintas, é nesse prédio que a gente chama de Cristal. Isso fica em Linz, na Áustria, tá? Nós Uhum. temos uma fábrica em Linz, na Áustria, e outra fábrica em Brixen, na Itália, Uhum. né? Essa daqui Mas são próximas ali, né? dá 150 quilômetros aproximadamente, só que porventura tem uma fronteira no meio, lá na região do Tirol, né? Uhum. Elas são próximas, mas aqui é o centro de desenvolvimento e também o Cristal, né? Ficam os nossos especialistas de desenvolvimento, os cientistas na realidade, Uhum. né? Uhum. Então, aqui o que a gente tem de subsidiária, tá? Então, do Brasil, México, aqui na América do Sul, acabou de ser feita No Chile. do Chile, né? Em Uhum. Santiago, tudo. Uhum. Então, a Durst é uma... Ah, vocês estão no mundo inteiro, né? Nós somos uma pequena, grande empresa, como o nosso CEO, o Gamper, comenta, né?
A Durst não é uma grande empresa. Hoje temos aí alguma coisa em torno de 1.000 funcionários no mundo todo, né? Eu sou funcionário direto da Durst, a Durst Brasil é da Durst Europa, então nós os Dursters nos distribuímos dessa forma aí. Aqui, um detalhe também bem legal que eu gosto de comentar, a Durst é uma empresa familiar, tá, Luiz? Ainda não tem esse negócio de capital aberto, tudo, e é composta por 3 empresas, né? A Durst, propriamente dito, que nasceu em 1929, tá fazendo equipamentos fotográficos. Eu lembro que assim, muito antes de entrar, quer dizer, muito não, mas antes de entrar no inkjet mesmo, a Durst tinha aquelas máquinas que eram de fotográficas mesmo, Sim, né? sim. Lambda, né? A Lambda Que fazia coisas assim maravilhosas. que era o assim, Duratrans, né? O Duratrans. Que era a qualidade fotográfica mesmo, Exatamente. assim, aplicada inclusive para sinalização, Exatamente. era já uma super tecnologia, assim. A Lambda foi a ponte entre o mundo fotográfico e o mundo de sinalização, exatamente isso, né? De grandes formatos, né? Foi bem legal. Então, a Lupress, né? Que é a nossa mineradora de bauxita, que transforma lá em alumínio. Hoje, grandes players do mundo, como Bosch, Audi, Airbus, são clientes da Lupress, né? E a própria Durst. E a TBA, que é uma incubadora de empresas na região do Tirol, né? Que é justamente para desenvolver esses softwares aí. Desenvolver softwares, novas tecnologias, tem abrir novos segmentos também. Novos segmentos como o 3D, que é algo que está crescendo bastante dentro do grupo Durst. A parte de mídia também está crescendo muito no grupo e tudo nascendo dentro da Quando você fala nossa... mídia, substrato, mídia de impressão. Não. É mídia via internet, não Tá. substrato, não. Tá. Desenvolve Veículos, bastante veículos de divulgação, de informações, de trabalho, enfim, né? Então, aplicativos, né? Os apps aí. Então, tem um desenvolvimento bem legal. E esse é o que a gente, como nós descrevemos hoje, a Durst, né? É uma empresa que a gente nasce no pixel realmente, né? Até a saída, né? Que são as nossas impressoras, né? Então isso é o que a gente leva aí como lema da missão da empresa, né? E aqui tem um vídeo. Essa é a sede dela, né? Essa é a sede na Itália, né? Esse prédio, Luiz, foi construído por cima da fábrica. A fábrica já existia e esse prédio foi construído. É maravilhoso, um negócio bem diferente mesmo. Ele tem toda uma arquitetura. Algo que a Durst leva muito a sério é a questão da satisfação dos funcionários. Hoje, 33 línguas são faladas dentro da Durst, né? Uma verdadeira torre de Babel. Aqui é o nosso Demo Center, lá em Brixen, na Itália, onde temos aí... Daria para estar no Vale do Silício ali, né? Mas é quase isso lá, viu? Aí os backlights feitos em tecido. Essa é a comunicação visual, né? O soft sign, né? Esse é tecido? Aqui é tecido, né? Tá. Ali é impressão direta ou sublimática? Direta. Aí, cerâmica, já trabalhando agora com... É tipo um verniz ali? No um conceito de 3D, né? De você ter uma textura. Essa daqui, aqui já rótulo etiqueta, um pouco antes a parte de embalagem. O desenvolvimento de software. Pessoal do desenvolvimento de software, aqui a fábrica. A Kraftwerk é a nossa, né, a nossa incubadora. Então, hoje nós temos aí por volta de 4.000 máquinas instaladas aí no mundo, em 80 países, né? Essas são as crianças, você viu ali saindo do caminhão. Várias patentes são criadas dentro da Durst. Então, é realmente algo que nos traz um orgulho muito grande, fazer parte desse time. Aí até helicóptero ali. Onde foram instaladas as placas solares para ser... instalação. Isso. E quem quiser um pouco mais de informação sobre a Durst, Durst-company.com.
Legal, Rony. Muito obrigado pela sua participação. Acho que foi bem esclarecedor. A gente cobriu bem a questão da inkjet industrial, né? Não só a conceituação, mas também para que serve, né? Quais são os públicos, enfim. Também quais são os potenciais todos. Acho que foi bem interessante essa conversa e agradeço a participação. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar um pouco da nossa tecnologia, um pouquinho do que a gente faz, né? Tenho certeza que vou atingir algumas pessoas que não conheciam parte dessas histórias, né? Essa é a ideia, a gente levar informação inclusive para gente que não conhece ainda, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, tem meu LinkedIn, Rony Montini, do jeito que fala, R-O-N-I Montini, tá? E é isso. Muito obrigado. E aí vou dar mais uma vez para o pessoal, porque a gente vai publicar esse podcast no nosso canal do YouTube, né, do InfoSign. E aí pedir para o pessoal lá curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, enfim, fazer toda aquela interação. Pode deixar. E aí depois de publicado no YouTube, depois a gente também vai disparar nas nossas redes, inclusive na rede do Rony. Né, da Durst e tudo mais. Então, assim, fazer esse último pedido para a interação do público, porque isso ajuda bastante também, inclusive, a crescer o canal e o podcast. Sim, sim. É um canal que está com muitas informações técnicas, muitas informações valiosas, não só nossas, mas de outros fabricantes. Eu acho que isso daí só faz crescer a cultura, né, dentro do nosso mercado de comunicação visual. Essa é a ideia. Né? Obrigado, Rony, de novo. Obrigado.